Thiago, olha, que houve pouco tempo para o treinador Kleber Xavier fazer grandes mudanças, é verdade. Que o Santos tem uma quantidade de jogadores machucados no departamento médico que atrapalham a escalação daquilo que teria de melhor o Kleber Xavier, também é verdade. A única mudança que nós dávamos praticamente como certa, Thiago Jordão, era realmente o Aderlan, ou a mudança na lateral direita, tirando o Luizão, que até fez uma partida razoável até o momento do primeiro gol do Red Bull Bragantino, né? Onde ele falha ali de forma grotesca na saída de bola. Mas até aquele momento ele fazia uma boa partida, o Luizão, só que não é o Luizão jogador da posição. Nós, quando tínhamos a informação que o Luizão jogaria contra o Red Bull Bragantino, imaginávamos que o Santos pudesse jogar com 3 zagueiros, né, Thiago? Só que não foi isso que aconteceu. O Luizão jogou como lateral direito. E você ter o Luizão como lateral direito, sem que ele tenha, né? Sem que ele tenha ali qualidade para apoiar, né? Sem que ele tenha condições de chegar com qualidade ao ataque, não faz muito sentido. Porque você está enfrentando o CRB, né? Tudo bem, se você está enfrentando um time mais complicado, até você pode entender uma improvisação de um lateral direito, porque você aumenta a estatura defensiva do seu time, você melhora também o poder de bola aérea do seu time nos escanteios e você guarda um pouco mais a posição com o zagueiro. Quando você precisa fazer o resultado, não tem o menor sentido você ter um zagueiro improvisado como lateral direito. Então, era fácil imaginar, Thiago, que nós teríamos um lateral de ofício para o jogo de hoje pela direita, e é o Aderlan escolhido. Agora, eu gostaria de ver algo a mais do Kleber Xavier. Só que é o primeiro jogo, né, Thiago? Então dá pra dar esse desconto, porque talvez algumas situações que nós já enxergamos, ele não tenha visto ainda. Ou não tenha sido sinalizado pelo Sampaio. Por exemplo, Schmidt e Pituca não foram bem na última partida. Poderia tentar um Ian. O Guilherme, será que alguém conversou com ele sobre o estado técnico e mental do Guilherme? Até vi uma matéria ontem que o Guilherme está procurando ajuda fora do Santos, né? Uma matéria do Diário do Peixe, que o Guilherme emocionalmente está abalado e pelo fato de o Santos não ter uma equipe de psicólogos lá dentro, ele estaria buscando ajuda com outras pessoas fora do clube, porque emocionalmente o Guilherme não está legal. Será que o Kleber Xavier sabe de todo esse enredo? Dentro dessas condições que eu citei, seria interessante uma mudança no meio-campo e uma mudança no ataque. Não faz, Thiago Jordão. Ele prefere a cautela, mantém praticamente o mesmo time do Sampaio com uma mudança Aderlan pela direita. Ele, né? Às vezes no treinamento ele não deu para observar essa situação dos jogadores ali acabaram se anulando durante a partida. Às vezes, por exemplo, o Guilherme que não vem bem, mas nos treinamentos ele pode estar bem, talvez seja isso também uma questão que o segurou por muito tempo no time titular. Eu vou dar esse desconto para ele, Marcão. O diagnóstico com certeza vai vir a partir ali do jogo contra o Grêmio. A partir do jogo contra o Grêmio, onde o Santos depois terá novamente uma semana cheia de trabalhos, ali sim, eu acho que o Kleber Xavier vai conseguir fazer diagnósticos da equipe do Santos, o que dá certo, o que não dá certo, o que tem que ser mudado e o que tem que ser mantido. Então, eu não vejo com maus olhos essa escalação de hoje por conta disso, porque o Kleber Xavier acabou de chegar e ele, né, ainda não tem conclusões do que é a equipe do Santos Futebol Clube. Acho que você foi muito bem também, Marcão. Não fazia sentido você entrar de novo com o Luizão pro jogo de hoje, porque o CRB vai jogar com as linhas lá embaixo, né? E o Luizão não oferece esse apoio que os laterais de ofício da equipe do Santos fornecem, que é o caso do próprio Aderlan. O Santos também tem disponíveis outros 2 reservas, o JP Sherman e o Léo Godoy. Então, eu acho que o Santos está numa formação que se lança mais pro ataque e que joga sem medo, né? Diferente do que aconteceu com o Red Bull Bragantino, que eu tive a impressão de que o Santos estava muito acuado e com medo de jogar. Não, vejo que hoje o Santos não vai ter esse medo, esse receio de ir para cima do seu adversário. Perfeito. Vamos colocar de novo na tela para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, o time do Santos Futebol Clube. Primeiro os desfalques, né? Para você ligado na varanda, muitos desfalques, hein? Souza, Zé Rafael, Bom Tempo, Tassiano, Soteldo mais uma vez fora, Álvaro Barreal fora, Neymar sem previsão de retorno. Já quando temos o time
que vai entrar em campo logo mais. Temos aí Gabriel Brazão no gol, Adelan pela direita, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. No meio campo, João Schmidt, Diego Pituca e Roleiser, Veron, Guilherme e Tiquinho Soares. Olha, precisamos que o nosso ataque hoje funcione, né? A verdade é essa. O Guilherme está vivendo um péssimo momento, é jogo para o Guilherme voltar a fazer gols, voltar a ganhar confiança. Eu disse aqui, né? Eu acho que o melhor seria preservar um pouco o Guilherme, mas aí você vai esbarrar num problema, que é o problema de elenco. O Santos hoje tem muitos jogadores que estão fora, né? Então, você tem jogadores como Neymar, Soteldo, do próprio Álvaro Barreal, jogadores que estão fora. Então, as opções de ataque são menores, né? O Roleiser hoje precisa jogar um grande jogo, né, Thiago Jordão? Se nós olharmos a trajetória do Roleiser até aqui, legal, é um bom jogador, a maior contratação da história do Santos, mas tem que começar a decidir, né? Eu não me lembro, mas o Roleiser já tem alguma assistência, Thiago Jordão? Gol não tem nenhum. Então, assim, eu vejo o torcedor pegando muito no pé do Guilherme, ok, o Guilherme tá jogando muito mal, mas eu não vejo cobranças ao Roleiser. O Roleiser tá no Santos há 2 meses. Um meia, que até agora não deu uma assistência e não tem um gol com a camisa do Santos, tem que começar a ser cobrado, não só pelo torcedor. E quando eu digo cobrado, gente, não é quando o cara pegar na bola, vaiar. O que eu tô falando é que a gente precisa falar a realidade. O Roleiser até agora não jogou nada. Tirando a partida contra o São Paulo, não tem uma assistência sequer e não tem um gol sequer com a camisa do Santos. Thiago, é importante que o Roleiser acelere esse processo de adaptação e comece a jogar o futebol que se espera dele. Com certeza, Marcão. Essa é uma partida que é para os jogadores que vêm mal recuperar a sua confiança, Marcão. Se sentirem bem em campo. A exemplo também do Gabriel Veron. É outra partida, é outro jogador que pode, né, trazer o seu possível cartão de visitas para o decorrer da temporada, fazer uma boa partida, retomar a confiança. O Roleiser, no papel de estar ali como o jogador mais caro da história do Santos, Marcão, hoje é o jogo dele. Ele tem que ser o protagonista do jogo de hoje. Ele tem que ser o jogador que busca o jogo, que busca o passe final, que busca concluir a gol, porque eu particularmente não lembro de conclusões a gol do Roleiser na temporada, Marcão. Então, hoje é sem dúvidas o jogo desses caras que não vêm bem e que precisam retomar a sua confiança e, para quem sabe, alavancar no restante da temporada. Vejo também uma partida importante pro Guilherme. O Guilherme, ele tem a oportunidade de novo como titular do Santos Futebol Clube. Então, o Guilherme, eu acredito que hoje ele marca um gol, Marcão, porque tá tudo alinhado pro Guilherme marcar um gol. Eu vejo que, sendo uma partida de confiança, o Santos com uma mudança de postura, quem sabe o Kleber Xavier não teve uma conversa com o elenco sobre confiança propriamente dos jogadores, quem sabe o Guilherme não consegue marcar um gol e que, se Deus quiser, também com uma assistência do Roleiser. Mas vejo que são partidas para esses dois rapazes na noite de hoje. Perfeito. O Rodrigo tá falando aqui, bom dia Marcão, discordo, o Roleiser sem assistência porque são os caneludos, ele já deu vários passes pro gol, mas não faz, então não é culpa dele. Essa parte, abraço, General Salgado, São Paulo, ligado aqui no Varanda Futebol Debate. O Twist tá falando, Marcão, quem você tiraria do time hoje, Roleiser ou Guilherme? Hoje eu sacaria o Guilherme, viu, meu caro o Twister? Grande abraço pra você. Eu sacaria o Guilherme pela questão emocional. Eu tentaria um David Washington aberto pelo lado esquerdo, tá? Tentaria um David Washington aberto pelo lado esquerdo e tentaria um Matheus Xavier aberto pela direita, né? Eu faria 2 mudanças hoje no time do Santos, né? O David jogando com o Tiquinho, né? O David jogando aberto pelo lado esquerdo. E também eu colocaria o Matheus Xavier no lado do Gabriel Veron. Faria 2 mudanças nesse time do Santos Futebol Clube. E talvez uma terceira mudança, ou Tomás Rincon ou Ian no meio campo, tirando ou Schmidt ou Diego Pituca, né? Não me agradaram os dois na última partida, Pituca e Schmidt. Eu tentaria ou Rincon ou Ian na vaga, e aí você escolhe quem você tira, e depende muito do treinamento, né? Schmidt ou Pituca. O Pituca hoje poderia fazer tranquilamente o primeiro homem de meio campo, o primeiro volante, né? O Schmidt é muito burocrático, está sendo muito burocrático. Então, seriam essas as mudanças. Agora, isso posto, eu acho que é aquilo que você falou, Thiago. O Guilherme precisa reagir, né? Se a gente colocaria ele ou não como titular hoje é uma outra história. Mas já que a decisão é o Guilherme ser titular, ele precisa reagir. Ele não pode se entregar do jeito que está se entregando, né? Então o Guilherme pode jogar mais futebol do que tem jogado. Então hoje é o jogo para o Guilherme fazer gols, hoje é o jogo para o Guilherme decidir a partida para o Santos Futebol Clube, assim como o Roleiser.
São jogos como esse, e aí você vai discutir se o CRB tem qualidade, se não tem. Não quero saber disso. Eu quero saber que é um jogo decisivo hoje na Vila Belmiro. Então, jogos decisivos, Roleiser precisa jogar mais, Guilherme precisa jogar mais, Tiquinho precisa jogar mais. Então, esses jogadores precisam entregar muito mais do que estão entregando até aqui no Santos Futebol Clube. Thiago Jordão, vamos às informações do nosso aniversário. Vamos às informações do CRB aqui no Varanda. Vamos a elas, Marcão. O CRB, que é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, sendo inclusive lá o 4º time que mais finaliza na competição e também a equipe que mais leva cartões amarelos no torneio. Como desfalques para o jogo de hoje, a equipe não vai contar com Rainer, aquele mesmo ex-lateral do Santos, que está emprestado à equipe do CRB e por questões contratuais, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com Rainer para o jogo. Além disso, a provável escalação do CRB para o jogo de hoje vem com Matheus Albino no gol, o Everton, lateral direito, Segovia, Henry e Matheus Ribeiro, também ex-Santos, fechando o quarteto de zaga, Igor Meritão, Fernando Henrique, GG e Danielzinho para o setor do meio de campo e no ataque, Thiaguinho, Breno Herculano. Essa é a provável escalação do técnico Eduardo Barroca, que, repito, não conta com Rainer por questões contratuais. Ah, perfeito. Rainer não vai jogar, Thiago Jordão? Reforço pros caras. Mamãe! Mas no contrato do Rainer você precisa colocar uma cláusula inversa. O seguinte, se tivermos Santos e CRB, o Rainer é obrigado a jogar. Caso contrário, não tem negociação. É preciso mudar a cláusula, Thiago. Não dá tempo. Ah, Marcão, se o Santos fizer o perdão da dívida, né? É 1 milhão, Marcão, a pagar a dívida. Agora, o senhor tá de gracinha. Só que o senhor tomou gol do Nátila Quintana domingo. O senhor quase toma gol do Lucas Barbosa, que o senhor disse aqui que foi um dos piores jogadores tecnicamente que o senhor viu no Santos. O senhor tá brincando com o Rainer, mas o Santos toma gol de todo mundo que joga contra ele, que é ex, hein? Senhor, cuidado, viu? Senhor, cuidado. Então, se hoje a gente tomar um gol do Rainer... Vou falar, do Rainer não. Se hoje o Santos tomasse um gol do Rainer... Mas eu vou fazer aqui, hein? Se o Santos tomar um gol do Matheus Ribeiro hoje, eu faço um M aqui na minha lateral da cabeça, Marcão. Prometo, eu vou achar inadmissível e essa é a minha promessa. Se o Santos tomar a lei do ex hoje no Matheus Ribeiro, eu faço um M aqui no meu cabelo. Não fala isso, cara. Tá prometido. Não fala isso, bigodinho. Isso aí dá não fala isso. Então vamos lá. Se o Santos tomar gol do Matheus Ribeiro, o que o senhor fará? Marcão, vou fazer um M aqui, ó. Jesus. Ih, mamãe! Na cabeça? Na cabeça e fico 15 dias, né? Que é o prazo que eu corto o cabelo. De 15 em 15 dias. Eu fico 15 dias com M aqui na cabeça, Marcão. Promessa é dívida. Nossa, mãe do céu. Jesus. Meu Deus. Nossa, mãe do céu. Cuidado, Thiago Jordão. Não promete isso ao vivo. O Santos, quando vê um ex do outro lado, meu Deus, fica bobinho. Até desmaia. Quando o Santos vê o ex do outro lado, até desmaia. Agora, Thiago Jordão, vamos ao campinho do CRB? Tá na tela pra você. Matheus Albino, goleiro. O Everton pela direita. Segovia, Henry e Matheus Ribeiro. Olha aí, faz o M. Henrique, Meritão no meio-campo. Aberto pela direita o GG. Danielzinho pela esquerda. Na frente, Thiaguinho e Bruno Herculano. Esse é o time do CRB. Não tem grandes nomes, né, meu caro Thiago Jordão? Não tem grandes nomes nesse time do CRB. Esse Danielzinho, será que é o jogador que era do Novo Horizontino? Será que é o mesmo, hein? Será que é o mesmo jogador do Novo Horizontino? Olha, Thiago, olhando a escalação do CRB, o Santos tem obrigação de vencer hoje, hein? Não tem nenhum grande jogador, um jogador que você para e fala, opa, para aí, marca esse cara de perto, senão vai dar problema. O Santos individualmente me parece bem superior ao CRB, Thiago Jordão. Muito superior, Marcão. E até trazendo a informação, o Danielzinho é aquele que jogava no Bahia, né? Não aquele que joga ainda, na verdade, no Novo Horizontino. Esse Danielzinho é aquele com passagens por Bahia,
Fluminense e também o Atlético Goianiense. Mas, como você bem disse, Marcão, o Santos tem um time muito superior aqui para o CRB. Ontem o pessoal falava que, não, Thiago, você não pode estar confiante. Claro, pelo momento da equipe do Santos, eu até posso ter exagerado na minha confiança com relação ao jogo de hoje. Só que, ainda assim, Marcão, o Santos mal tem peças melhores que o CRB. O CRB vem bem na temporada? Vem bem na temporada, mas são realidades distintas. Não, o Santos está mal na primeira divisão, o CRB está bem na segunda divisão, mas o CRB também não vence na segunda divisão há 2 jogos, ou seja, parecidos os momentos com o Santos, porque o Santos não ganha 2 e o CRB também não ganha 2 jogos. Então, Marcão, hoje é um jogo quase que, dá pra dizer sim que o Santos tem obrigação de fazer o placar jogando dentro de casa, mas não vai ser um jogo fácil. Você ter a obrigação de vencer a partida não significa que você vai golear o seu adversário. É preciso, na verdade, ter respeito pela outra equipe que está do outro lado e jogar com cautela. Porque se o Santos achar que é brincadeira, que o jogo tá ganho, que a qualquer momento o Santos vai fazer o 1-0, o 2-0, vai fazer o resultado, vai cair da cadeira, Marcão. E o Santos não pode se dar esse luxo. Tem que jogar com seriedade contra o CRB. E cresce o coro no chat, hein? Faz o M bigodinho. Ih, mamãe! E cresce o coro no chat, faz o M bigodinho. Mas que coisa, hein? Deixa eu mandar um abraço pro Zupeira. Alô, Zupeira, grande abraço pra você, Sincero Santos, ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Tá aí as informações do Santos, tá aí as informações do CRB. Agora eu quero saber quem trila o apito, quem comanda a arbitragem, quem vai me deixar nervoso hoje à noite, Thiago Jordão. A arbitragem de hoje, Marcão, toda paranaense, né? Vamos à equipe de arbitragem escalada para a partida entre Santos e CRB, com ele, Lucas Paulo Torezin sendo o árbitro da partida, assistente número 1 é o Vitor Hugo Imazo dos Santos, assistente número 2 é a Denise Akemi Simões de Oliveira e no comando do VAR, na cabine do VAR, Paulo Roberto Alves Júnior, lembrando, todos eles são paranaenses. Lucas Paulo Torresim, portanto, do Paraná, é o árbitro da partida para o jogo de logo mais. Boa arbitragem para ele, espero que não comprometa, a verdade é essa, né? Aliás, Thiago, eu tenho dito isso, a gente conversa muito indo para os estádios, ali nos bastidores das transmissões, o Santos não pode reclamar de arbitragem esse ano, né, Thiago? Eu não me lembro ali, talvez um lance outro tal, de um jogo que o Santos tenha sido prejudicado. O problema não é a arbitragem no caso do Santos, né? A arbitragem do futebol brasileiro não vai bem há muito tempo. Agora, se é um time que não pode reclamar de arbitragem, volto a dizer, tem um lance ou outro ali que você discute. Agora, não é o Santos esse time, né? O Santos tem perdido pontos, tem perdido jogos por incompetência. Nada relacionado a árbitro, Jordão. Exatamente, Marcão. Tudo que acontece com o Santos está distante de ser culpa da arbitragem, né? O Santos não tem nenhum lance polêmico, algum gol da equipe adversária que teve uma marcação de um impedimento duvidoso, algum lance inconclusivo, né? Como os colegas de arbitragem gostam de falar. Então, o Santos não tem que se preocupar sim com a arbitragem, mas tem que fazer o seu papel dentro de campo, Marcão. A arbitragem é um a mais, né? Uma outra preocupação. O Santos tem que se preocupar em jogar bem. Não ficar pensando se, por exemplo, o Lucas Paulo Torezin vai dar uma falta, vai assinalar um cartão. Não, o Santos tem que se preocupar com o seu desempenho dentro de campo. Inclusive, o Santos, pela primeira vez, Marcão, aqui eu trago uma boa informação sobre arbitragem, né? O Lucas Paulo Torezin apitou 2 jogos do Santos na vida e o Santos venceu os 2, sendo ambos por 2-0 no ano passado. Aquele Ituano 0, Santos 2 e também a partida que o Santos venceu o Avaí por 2-0 no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Tá aí pra você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Ao pouco mais de 6 mil ingressos foram comercializados para a partida de hoje. Pouco mais de 6 mil ingressos foram comercializados para esta partida. Público deve ser pequeno hoje na Vila Belmiro.